porque ele serve como base para a elaboração dos orçamentos anuais, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que são documentos que eu comentarei em outro vídeo, e que estabelecem também as prioridades de investimento a serem realizados durante um ano. Então, o PPA são para 4 anos e cada ano tem as ações que são realizadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz os riscos fiscais e outros detalhamentos. Fala pessoal, aqui é o professor Freitas e neste vídeo eu vou apresentar para vocês uma ferramenta de orçamento público chamada PPA, que é a sigla do Plano Plurianual. Esse documento é um instrumento de planejamento governamental utilizado no Brasil, ok? Então ele é criado pela legislação brasileira. Ele é elaborado pelo chamado Poder Executivo, no caso de uma cidade é a prefeitura, e aborda todos os níveis de atuação da municipalidade, inclusive a própria prefeitura faz como sugestão o início da visão do que seria o PPA vinculado, por exemplo, à Câmara de Vereadores, e depois os vereadores podem fazer as alterações que acharem interessantes, né? O PPA ele tem um objetivo de estabelecer diretrizes e objetivos, metas, a serem seguidos durante um período de 4 anos. Ele é chamado de PPA plurianual justamente por isso, né? Porque pegam vários anos, né? Plurianual. Ele define políticas públicas que devem, né, ser implementadas por intermédio de programas de governo, mas especialmente, eu quero lembrar que o PPA, ele estabelece as prioridades no caso de uma cidade, das ações que serão realizadas primeiro do que outras, né? Por isso prioridade. E, por conta disso, os recursos que são arrecadados da população serão destinados para estes programas que estão no PPA. Existe a possibilidade de usar recursos em outros programas, mesmo fora do PPA, mas a prioridade de usar os recursos arrecadados da população são nos programas que estão neste plano plurianual. Por isso que ele é muito importante e é por isso que existem audiências públicas para a participação da população, justamente para definir quais são estas prioridades do município, né? Ele tem essa elaboração com a participação da sociedade civil por intermédio de consultas públicas, como pesquisas na internet, por exemplo, e audiências presenciais, em alguns momentos também audiências virtuais. Isto visa garantir a transparência e participação da população neste planejamento governamental, né? O PPA também ele é importante porque ele serve como base para a elaboração dos orçamentos anuais, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que são documentos que eu comentarei em outro vídeo, e que estabelecem também as prioridades de investimento a serem realizados durante um ano. Então, o PPA são para 4 anos e cada ano tem as ações que são realizadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz os riscos fiscais e outros detalhamentos, e a Lei Orçamentária Anual para cada um desses anos, que são as permissões de uso, né, dos recursos diretamente. O PPA ele é dividido em áreas bem específicas, até para fazer uma padronização nacional de todos os PPAs de todas as cidades, dos governos de estado, do governo distrital, que é o Distrito Federal, né, e também da União. Inicia-se com a mensagem do Poder Executivo, no caso da cidade do prefeito, que é uma introdução que apresenta a visão estratégica do governo, os desafios, né, que vão ser enfrentados, como, por exemplo, um aumento de desemprego, diminuição de arrecadação e etc.,
obviamente as prioridades que são estabelecidas pelo governo e os objetivos a serem alcançados pelo PPA, como, por exemplo, diminuição de alguma dívida que o município tenha contraído anteriormente. Também é apresentado, logo depois dessa mensagem da Prefeitura, uma análise de contexto, que é uma avaliação da situação econômica, social, política daquela localidade ou daquela região onde o município está localizado, com ênfase nos fatores que podem impactar o planejamento governamental e, obviamente, a vida das pessoas, né? Terceira parte do PPA são os eixos, diretrizes e objetivos estratégicos, que são grandes linhas de atuação definidas pelo governo para orientar as políticas públicas. Esses eixos eles representam as áreas de temas, né, de assuntos mais relevantes, como saúde, educação, infraestrutura, segurança, tecnologia, inovação e etc. Essas diretrizes, elas vão estabelecer os princípios que norteiam, né, que direcionam cada uma das ações governamentais, enquanto os objetivos estratégicos definem as metas a serem alcançadas em cada um dos eixos. Para cumprir o alcance, né, dos eixos, diretrizes e objetivos estratégicos, é necessária a criação de programas com ações subdivididas em cada um desses programas para a gente ter os instrumentos de implementação das políticas públicas. Estes programas são os conjuntos de ações que têm como finalidade comum a própria direção do PPA, e são as ações, as atividades, o fato, né, que ocorre especificamente vinculada àquela política pública, né, para alcançar justamente o que se estabelece no programa, que são as metas e os indicadores. As metas são definições quantitativas, de quantidade mesmo, né, e qualitativa, da qualidade que se deseja alcançar, de todas as realizações esperadas, projetadas no PPA. E essas metas, elas expressam resultados a serem alcançados, ou seja, é futuro, né? É o futuro da cidade descrito, melhor dizendo, no plano plurianual, e são medidos com indicadores, que são números, percentuais de monitoramento e de avaliação do resultado, né? Esses números são acompanhados ao longo da implementação das políticas públicas, não somente ao final. E, por fim, o PPA ele também tem delimitações relacionadas ao cronograma, né, de implementação destes programas e dessas ações e a priorização dos recursos necessários para se colocar em prática tudo que está escrito no PPA. Bom, para este momento, sobre o PPA, é o que eu gostaria de conversar com você. Em breve, outros vídeos serão publicados sobre o PPA e outros assuntos extremamente importantes para o município. Espero que você tenha gostado. Se quiser, deixe um comentário aqui embaixo sobre alguma sugestão que você queira. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.